Somos exército de Deus, já prontos para batalhar. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos, queridas amigas, chegamos a mais um tutorial, só que hoje, esta semana, nós vamos ver o tutorial de um livro que a editora está lançando sobre liderança cristã. O título do livro é Sala de Guerra, uma palavra aos líderes, do nosso querido irmão Pedro Dong. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ver em forma de tutorial e nós vamos também ler ao longo dessa semana uma porção a cada dia do primeiro capítulo. Então nós vamos tratar hoje do capítulo 1 desse livro e você vai ter aí à sua disposição na forma digital. Nós vamos disponibilizar também no EAV Play e estamos vendo uma forma de disponibilizar no site da editora Árvore da Vida. Além disso, nós temos esse tutorial que vai ajudar bastante, né, você desfrutar dessa palavra que o Instituto Vida para Todos preparou e está preparando para nós, né, e vai disponibilizar para todos. E então nós estamos naquele intervalo, né, do alimento diário que acabamos de ver e a nova série do alimento diário. Nós vamos ver agora, a partir da próxima semana, a nova série cujo tema é Então Virá o Fim, ainda dentro do Evangelho de Mateus. E durante a conferência que nós tivemos na Estância Árvore da Vida, nós tivemos uma comunhão muito gostosa. O irmão Pedro Dong teve uma comunhão com seus cooperadores ali na estância e ali, a partir daquela comunhão com os cooperadores, é que nós tivemos o sentimento de publicar um livro com aquelas palavras, porque foram palavras de grande ajuda para nós, né? Nós estamos falando de liderança cristã, ou seja, o povo de Deus, na verdade, exerce uma liderança na terra. Não importa se você tem a função de líder, o fato é que você tem uma função importante onde quer que você esteja. Então essa palavra nós sentimos que é para todo o povo de Deus, por isso estamos disponibilizando ela, apesar de ter sido dada para o grupo de cooperadores, de líderes das igrejas, da obra do Senhor que estavam participando da conferência naquele tempo, e também para aqueles que desfrutaram dessa palavra pela sala virtual, né? Alguns irmãos, alguns líderes participaram da terra inteira. E foi uma palavra muito rica, né? Muito preciosa, e nós não podemos deixar essa palavra e não disponibilizar para você. Muito bem, então o que nós vamos ver nessa semana é o capítulo 1. Né? O tema do capítulo 1, o título do capítulo 1 é O Evangelho de Mateus, a Mudança de Foco. Então esse livro tem 7 capítulos. O capítulo 1 trata desse tema, né? O Evangelho de Mateus, a Mudança de Foco. O capítulo 2 diz, que casa me edificareis vós? O capítulo 3, o Monte da Transfiguração. O capítulo 4, uma história de amor. Cada capítulo desse tem muita riqueza. Foi uma palavra assim, muito doce, muito gostosa, que o Espírito deu para nós por meio do nosso irmão. Capítulo 5, uma advertência cheia de amor. Até a advertência que nós encontramos aqui é cheia de amor. Capítulo 6, a questão do divórcio, está no capítulo 19 de Mateus esse assunto. E é interessante como o autor conseguiu tratar desse tema de uma forma doce, né, abordando a edificação da igreja dentro desse tema. E o capítulo 7, e o último capítulo, é o líder como trabalhador da última hora. Então, o que nós fomos ali despertados e o que está registrado neste livro, e hoje nós vamos tratar do capítulo 1, é que o Senhor está lidando hoje com um grupo de trabalhadores da última hora. E isso nós vamos ver no último capítulo do livro, tá bom? Em detalhes. Por que os trabalhadores da 10ª hora, ou da última hora? Porque o Senhor ele veio contando com trabalhadores ao longo dos séculos, ao longo das eras, e chegou agora o nosso tempo. Nós estamos na era final. Nós cremos que a volta do Senhor Jesus está muito próxima, a segunda vinda dele, e o Senhor precisa de um grupo de trabalhadores que atuem de uma forma diferente. Porque quando o Senhor chamou aqueles trabalhadores, ele foi chamando, a cada 3 horas ele chamava um grupo de trabalhadores.
E nas últimas 3 horas, ele chamou um grupo de trabalhadores, mas não satisfeito com isso, na última hora, antes de terminar o expediente, o horário de trabalho, ele chamou ainda um grupo de trabalhadores que nós chamamos de trabalhadores da última hora. Isso aí está naquela parábola dos trabalhadores na vinha, e essa palavra também é muito importante para nós. E esses trabalhadores da última hora não podem mais atuar de uma maneira convencional, como os trabalhadores que atuaram até aquele momento. Eles têm que ser diferenciados. Então essa é a palavra que o Senhor deu para nós, foi uma palavra de grande encorajamento para todos nós que exercemos o papel de líder no meio do povo de Deus e de todos os irmãos e irmãs. Hoje nós temos grupo de irmãos cuidando de irmãos, temos grupo de irmãs cuidando de irmãs, temos jovens cuidando de jovens, nós temos na igreja os grupos familiares de cuidado e multiplicação, nós temos os diversos serviços da igreja, ou seja, nós temos a nossa casa, como lidar com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, aqueles que já têm netos. Então tudo isso aí envolve liderança, o nosso trabalho, aqueles que ainda estudam, tudo isso aí envolve liderança. E nós precisamos ser pessoas que fazem diferença onde quer que nós estejamos. Por isso que essa palavra é de extrema importância. Muito bem, então no capítulo 1, o capítulo 1 começa na segunda-feira, nós separamos por dia de semana, por uma porção para cada dia da semana, e na segunda-feira traz a oração que o irmão Pedro fez por nós nessa comunhão. E essa oração é muito preciosa, só ela, eu desfrutando novamente dessa palavra, ouvindo novamente, depois trabalhando nesse material, nesse livro aqui, eu percebi como o nosso irmão estava tão cheio de encargo, transbordando de encargo pelo momento atual que nós estamos vivendo. E esse momento, por que o livro chama Sala de Guerra? Porque aquele ambiente que nós estávamos reunidos ali era um ambiente que tinha aqueles líderes, eles são generais, são verdadeiros generais, e são pessoas que vão determinar os rumos deste planeta. Então o povo de Deus é que vai determinar os rumos desse planeta. E nós estamos vivendo ainda um período de guerra ali no leste europeu, e ali, quando estávamos reunidos, estava naquele início dessa guerra, e todo mundo em polvorosa sem saber o que ia acontecer. Hoje nós estamos vendo aí já os desdobramentos, mas o importante é que não são essas pessoas, as grandes lideranças do mundo, as grandes potências mundiais, os grandes líderes mundiais que vão decidir os rumos do planeta, mas é exatamente os líderes no meio do povo de Deus. Por isso que aquele ambiente é um ambiente de sala, como uma sala de guerra, onde tem estrategistas, pessoas dispostas não só para mandar outras pessoas fazerem coisas, mas também dispostas a sair e na frente, nas fileiras da frente do exército do Senhor, lutando essa batalha. E nós vemos no livro de Mateus, nós vamos ver nesse livro também, que o livro de Mateus, a partir do capítulo 6, por isso que o título dessa semana é o Evangelho de Mateus, a mudança de foco. A partir do capítulo 16 de Mateus nós temos uma grande virada. O escritor, ele começa mostrando ali do capítulo 1 até o capítulo 15, o Senhor Jesus, desde o nascimento dele, o aparecimento dele, o início do ministério dele, o Senhor Jesus sempre preocupado com o homem, trazer salvação para o homem e trazer Deus para perto do homem. É por isso que ali no início, logo no capítulo 1, nós vemos que ele é o filho de Davi, ele veio para trazer salvação para nós. Ele também é o Emanuel, que é Deus conosco. Então ele veio trazer Deus para o homem, e ao longo dos capítulos nós vemos o trabalhar do Senhor por causa do homem, para cuidar do homem, para apacentar o homem, para socorrer o homem na situação que o homem estava. Porque uma vez que o homem se distanciou de Deus, se desconectou de Deus, ele passou a ter uma vida alheia a Deus, e aí passou a ter uma série de problemas, uma série de dificuldades, e o Senhor então veio para curar
curar os enfermos, para libertar as pessoas da possessão demoníaca, para salvar as pessoas, para tirar as pessoas do reino das trevas, do império das trevas e transportar essas pessoas para o reino do Filho do amor do Senhor. Então, foi um trabalho maravilhoso que nós temos o registro ali do capítulo 1 até o capítulo 15 de Mateus. Mas a partir do capítulo 16 nós temos uma mudança, nós temos uma reviravolta. É exatamente disso que nós tratamos na conferência, é exatamente sobre isso que nós vamos tratar também nesse livro para todos os líderes no meio do povo de Deus. Nós precisamos ter essa mudança também na nossa vida, uma reviravolta na nossa vida. Não pensar só em nós, né, no cuidado de Deus por nós, mas agora pensar também na edificação da igreja, na edificação de um lugar de habitação de Deus, para dar descanso para Deus. Ele precisa desse lugar, então ele precisa de um grupo de pessoas edificadas, umas com as outras. E não é fácil esse trabalho de edificação. Se você tiver uma vida isolada, sozinho, uma vida cristã sua, é uma coisa. Mas se você se envolver com a igreja, com os serviços da igreja, com a obra do Senhor, servir em coordenação com os irmãos, né, se submetendo a uma coordenação ou coordenando um grupo de irmãos, você vai perceber que a luta é muito grande, a batalha é muito grande, mas o resultado é muito precioso, porque nós vamos nos entendendo, nós vamos negando a nós mesmos, vamos abrindo mão das nossas opiniões, vamos abraçando as pessoas do jeito que elas são. Então a edificação é uma coisa maravilhosa. Então, logo no início, na oração aqui do nosso irmão, nós vemos, ela é recheada de encorajamento para todos nós. Eu espero que você leia com um espírito mesmo de oração, um espírito de guerra, um espírito diferente. E ainda na segunda-feira, nós vemos ali que o início do ministério do Senhor, né, foi na rua. Ele, em Mateus capítulo 9, versículo 35, nós vemos que o Senhor, ele exerceu o ministério dele em contato com as pessoas. E nos versículos 37 e 38, né, nós temos uma palavra que diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Versículos 37 e 38 de Mateus capítulo 9. E no capítulo 10, logo no iniciozinho, nós vemos que o Senhor chamou um grupo de discípulos, que depois foram chamados de apóstolos, para dar sequência a esse trabalho que ele vinha fazendo. Ele estava sozinho fazendo esse trabalho, de libertação das pessoas, de cura das pessoas, das doenças, das enfermidades, pregando o evangelho do reino, transferindo as pessoas, do reino de Satanás, da autoridade das trevas, para o reino do Senhor, um ambiente de luz, um ambiente onde Deus governa. Então, essa transferência o Senhor Jesus fez quando esteve aqui. E hoje ele espera contar conosco também para continuarmos fazendo esse trabalho. Na terça-feira, nós temos ali um subtítulo chamado A Oposição Maligna. Então nós vemos que a questão da igreja, a produção da igreja, a edificação da igreja implica em guerra. Por isso, quando o Senhor Jesus revelou a igreja em Mateus capítulo 16, ele falou bem claramente que contra a igreja edificada as portas do inferno não prevalecerão. Por isso que é importante a edificação da igreja. Se eu e você vivermos sozinhos, isolados, fazendo as nossas coisas, independentes, autossuficientes, o Senhor não vai ter uma igreja edificada e o inimigo de Deus vai conseguir fazer a obra de destruição dele na nossa vida. Mas se nós nos submetermos a esse trabalho de edificação da igreja, nós vamos conseguir vencer toda a oposição maligna. Então, aqui nós temos as portas do Hades. Na verdade, ali, quando você vai ver, ela não vem como o diabo, assim, com a cara esquisita, feia, que você assusta com ela. Não, mas ele vem usando religiosos. Olha a oposição do inimigo como não usa o mundo diretamente, mas usou os religiosos para fazer oposição a Jesus, como uma patrulha ideológica. Tudo que o Senhor ia fazer, eles estavam ali medindo, regulando, e na verdade eles queriam abafar
a obra do Senhor e queriam silenciar o Senhor Jesus. Essa é a oposição maligna que é muito mais sutil do que nós imaginamos. E depois tentaram encontrar uma maneira de matar o Senhor. E acusavam o Senhor, né, dizendo que ele expulsava os demônios por Beelzebul e assim por diante. E nós vemos ali o próprio João Batista, né, que desde o seu nascimento ele já sabia que Jesus, ele seria o precursor de Jesus. Ele reconhecia Jesus logo desde o início, mas depois ele começou a questionar, né? Ele acabou questionando o Senhor. Então imagina o sofrimento do Senhor diante dessa situação, quando o próprio João Batista estava perguntando, será que mandou os discípulos dele perguntarem para o Senhor, será que o Senhor é aquele que havia de vir mesmo ou havemos de esperar outro? Ou seja, ele nem sabia que o ministério dele já tinha sido concluído e ele precisava agora seguir o Senhor Jesus no seu ministério. Isso aí foi uma forma de o Senhor de oposição ao Senhor também, uma forma mascarada de oposição, que o Senhor precisa nos guardar muito disso aí, né? Às vezes o Senhor está nos usando bastante, mas nós não temos percepção, né, de que ainda nós precisamos seguir o Senhor. E ainda na terça-feira nós vemos mudança de foco. Então, a partir do capítulo 16, o Senhor nos revelou uma nova linha, uma nova direção. Vemos uma mudança de foco, sendo nos apresentado um encargo. Por um lado, o Senhor precisava ser revelado pelo Pai como Cristo. Por outro, precisava ser comissionado, ungido para um ministério, para um encargo, uma incumbência. Que incumbência é essa? A edificação da igreja. A missão do Senhor Jesus não era apenas revelar a igreja, mas edificá-la, pois contra a igreja edificada, as portas do Hades não prevalecem. Então, em Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra ela. Então, isso nós vemos na terça-feira. Na quarta-feira, nós temos um subtítulo também precioso, diz avançar para um patamar superior. E o nosso querido irmão nos ajudou a ver que quando ele abriu para nós o Evangelho de João, os capítulos 14 a 17, ele mostrou para nós que nós precisávamos ser levados para um patamar superior. Por quê? Porque senão nós não conseguiríamos alcançar o desejo do coração de Deus, né, que é nos unir a Ele mesmo. Então, Ele queria nos introduzir na sua glória. Mas para nós sermos introduzidos na glória, nós temos que ser santificados, ter a nossa natureza mudada. Então, por isso, nós temos que sair da terra, parar de viver no plano terreno e passar a viver no plano celestial. Se nós estivermos nessa condição, né, o Senhor vai poder nos usar muito. Então, na verdade, desde que foi revelado João, o Evangelho de João, capítulos 14 a 17, ali era o próprio Senhor pavimentando um caminho para nós hoje podermos desfrutar dessa palavra sobre a edificação da igreja para concluir, né, tudo aquilo ali com chave de ouro. Então, o irmão pergunta para nós, a que ponto devemos chegar na unidade? A que ponto? Até que ponto? Até o ponto em que Satanás não tem a base de apoio em nós. Por isso as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Então nós temos que batalhar mesmo pela unidade, né, abrir mão de nós mesmos, da nossa independência, da nossa autossuficiência, as nossas opiniões, os nossos conceitos próprios, para a gente poder ser edificado junto com os irmãos. E aqui em Isaías 66, versículo 2, tem uma porção muito rica que diz assim, ora, na versão King James atualizada, ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indaga Yahvé, o Senhor. Darei, pois, a minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Que o Senhor possa encontrar em nós, líderes, no meio do povo dele, pessoas assim, a quem ele possa dar a sua atenção especial e a sua estima.
sejamos pessoas humildes e pessoas arrependidas de espírito, e a gente dedique o amor reverente à palavra. Dedicar amor reverente à palavra não é você olhar para a Bíblia e olhar para ela e tal, de uma maneira religiosa. Não, é você receber a palavra que Deus está dando, profética, e aplicar essa palavra na sua vida, praticar essa palavra. Isso é dedicar amor reverente à palavra. Aí ele fala da própria experiência dele, né? Quando ouve a palavra do servo de Deus, ele também procurava ruminar essa palavra. Não podemos passar por cima da palavra. O tutorial é uma forma que o Senhor nos deu para nos ajudar a ruminar a palavra. E você não pode parar só aqui, você tem que reler, tem que ler, né? Tem que ler esse capítulo desse livro com bastante calma, com bastante atenção, né? Para que essa palavra possa entrar em você. Então, quando você ouve uma palavra do servo de Deus, você precisa saber qual o sentido exato dessa palavra, não pode passar por cima dela. Ele fala assim: nós, líderes no meio do povo de Deus, não podemos ser negligentes e grosseiros quanto à revelação. Se a palavra está vindo com uma intensidade cada vez maior, que é o caso que nós estamos vivenciando hoje, né? É porque o Senhor quer encerrar esta era e deseja usar-nos para isso. E ainda na quarta-feira nós temos um subtítulo que diz: o Senhor conta conosco. E há um desespero, né, no coração do nosso irmão, do autor, né, deste livro. E ele diz aqui: não sei como transmitir isso a vocês, queridos irmãos. Eu gostaria de arrancar meu coração para mostrar-lhes o que está lá dentro, que é meu desespero. Nós, de fato, somos os trabalhadores da última hora mencionados em Mateus 20. Mas, para isso, não é suficiente colocar um crachá com o título Trabalhadores da Última Hora, líder da igreja tal, líder da obra tal, cooperador tal. Nossa responsabilidade é grande. Como nós estamos vivendo já no finalzinho do tempo, no final dessa era, nós não temos mais chance. O Senhor não nos dá mais, não temos mais tempo para errar. Nós temos que cooperar com o Senhor para o cumprimento do seu plano, que é na igreja, que é a edificação da igreja. E, por fim, nós vamos trazer o seu reino. Na quinta-feira, nós temos qual é o objetivo de nosso serviço a Deus. Esse é um subtítulo. É bom a gente saber, né? Por que eu sirvo a Deus na igreja, em alguma área, em algum serviço específico? Qual é o objetivo? Sai para pregar o evangelho? Por quê? Qual o objetivo do meu serviço? Então é importante você ler isso aqui com bastante atenção, né? O Senhor está querendo fazer com que nós nos misturemos mais uns com os outros, né? E fazer esse serviço com entusiasmo, com excelência, né? Para, de fato, o Senhor nos edificar uns com os outros na igreja. E aí ainda tem um subtítulo dizendo as obras da carne e o fruto do Espírito. Aqui é sensacional essa porção do livro, né, do capítulo 1. E aí nós somos levados para Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 22. E ali eu vou ler para vocês uma parte que está no livro, depois você pode ler com mais calma. E aqui nós estamos vendo na versão também ainda King James atualizada, tá? Ora, as obras da carne são manifestas. Aí tem uma série de coisas lá que são bem grosseiras, né? Mas o autor aqui quis destacar para nós, principalmente nós, da liderança da igreja, da obra do Senhor, e que lidera no meio do povo de Deus, que tem esse espírito, né, diferente, ele quis mostrar algo impactante. Então, olha só, o livro, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, aqui mostra que o fruto da carne, dentre outras coisas, tem coisas relacionadas com o nosso relacionamento com as pessoas. Tem coisas voltadas para o nosso relacionamento com as pessoas. E essas coisas são ódio, né? Quando você está se relacionando com as pessoas, ódio, né? Às vezes é muito comum, né? Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo,
dissensões, facções e inveja. Então nós temos que deixar todas essas coisas no nosso relacionamento com os irmãos e valorizar o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? É amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então acabamos de ler agora essa porção ainda na versão King James atualizada. Então, quando o autor fala de edificação da igreja, ele está falando exatamente sobre a necessidade de nós lidarmos com esse assunto, porque isso aí é que vai fazer frente aos ataques do inimigo que ele faz contra a igreja. Nós vamos poder resistir aos ataques do inimigo. Agora, se nós não cuidarmos desse assunto, o inimigo vai encontrar vasto campo para poder fazer sua obra de destruição entre nós. Na sexta-feira, assim, completar a alegria do Senhor. E ali nós somos levados para Filipenses capítulo 2, que diz: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória. Então, ali, mais uma vez, o nosso irmão veio nos lembrar, nós temos tantos generais no meio do povo de Deus, na liderança do povo de Deus, pessoas muito capazes, e graças a Deus o Senhor tem trabalhado nesse grupo de pessoas, e de tal forma que o que havia antes entre nós, nosso relacionamento, o Senhor veio tirar. Muitas coisas já nós já vencemos, nós já superamos. Então, graças a Deus, Aí, ainda na versão King James atualizada, Filipenses 2, versículos 3 e 4, ainda mais esclarecedor, diz assim: nada façais por rivalidade, sim, ali eu li na versão normal, João Ferreira de Almeida, versículos 2 e 3. Aqui, versículos 3 e 4, na King James atualizada: nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo, cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Então, Cristo, sendo o próprio Deus, aqui em Filipenses capítulo 2, nós temos esse registro, ele se humilhou. Então, a rivalidade entre os líderes no meio do povo de Deus destrói a edificação da igreja. Se isso tem acontecido, o encorajamento para nós aqui é nos arrepender e voltar para o Senhor, acabar com esse ambiente de rivalidade, porque nós estamos aqui fazendo a mesma obra, nós estamos aqui batalhando pela mesma coisa, que é a edificação do corpo de Cristo. E outra coisa, não precisamos ter ciúme de algumas igrejas, algumas regiões de obra, algumas cidades, algumas regiões onde as igrejas estão avançando bem. Não precisamos ter ciúmes, ter inveja, nós temos que apoiar os irmãos e procurar imitar os bons modelos, os bons exemplos que nós temos. Nós não temos realmente tempo a perder. A rivalidade, eu gostei disso aqui, é bom destacar, é como fogo amigo numa guerra, que abate os próprios companheiros. Não vamos causar vítimas entre nós, vamos somar forças, utilizar bem toda a energia disponível para a edificação. Isso não é maravilhoso? Então aqui nós temos sexta-feira, e ainda na sexta-feira temos um subtítulo: aquele que se humilhar será exaltado. É bom a gente seguir o exemplo que o próprio Senhor Jesus deixou para nós, ainda registrado em Filipenses capítulo 2. E nós temos aqui sábado e domingo uma porção ainda muito preciosa, não podemos deixar passar nada. E aqui o nosso irmão, ele deu uma ilustração que veio encaixar muito bem com esse encargo da edificação da igreja. Então aqui a ilustração que ele deu foi da produção do concreto armado, numa construção, na engenharia civil, Nós temos ali, como ele é engenheiro civil,
Então ele usou essa construção, esse exemplo, essa figura, essa ilustração da produção do concreto armado, que é juntar alguns materiais não tão nobres, mas importantes numa construção. Quais são esses materiais? Pedra, pedrisco, brita, areia, ferro, aço, cimento, água, misturar tudo isso e colocar dentro de uma forma. Espiritualmente, nós somos como esses tipos aqui de materiais também. Nós somos algum material como esse aqui, mas o Senhor nos colocou dentro de uma forma. Essa forma é a igreja. Então, nós não estamos mais soltos fazendo as nossas próprias coisas. Esses materiais aqui, uma coisa é esse material lá onde eles estão sendo vendidos, na loja de material de construção. Então eles estão ali, eles têm um holofote para as pessoas que vão lá comprar, forem lá comprar, observarem a beleza deles ali isoladamente. Mas quando eles vêm para a construção, eles entram e começam a fazer parte da construção, desaparece todo o seu individualismo, todas as suas próprias características, e eles passam a fazer parte de um todo. Então, esses materiais, se eles ficarem soltos também no canteiro de obras, também não servem para nada. Para fazer um edifício sólido é preciso fazer uma coluna que sustente 100 toneladas de força de carga. Esses materiais soltos não suportam essa carga, mas depois de edificados, sim. Então você percebe, eu sou frágil, você pode ser frágil, mas junto com os irmãos nós somos fortalecidos. Precisamos ser edificados com os irmãos. Então, aqui ele fala, tem inclusive no livro, você vai ver o desenho, a ilustração que foi dada, e ali você vai ter uma clareza maior. Eu não sou engenheiro, mas eu fui muito ajudado com essa ilustração. Minha área é outra, mas essa ilustração, ela caiu assim muito bem para o meu entendimento, para eu entender o que está acontecendo quando eu estou junto com os irmãos, servindo com os irmãos, coordenando com os irmãos algum serviço, me submetendo aos irmãos também em alguma atividade. Então, eu sozinho não tenho muita capacidade, muita força, mas junto com os irmãos, essa mistura, dentro dessa forma, é uma coisa maravilhosa. Todo isolamento vai embora, e é isso aí. O que antes estava isolado agora está junto com os outros materiais na forma. Por isso, na igreja, muitas vezes reclamamos. Ele colocou aqui, muito interessante, eu sou areia e não aguento essa pedra grande perto de mim. Não sei se você já reclamou de algum irmão que está na igreja ao seu lado, no seu grupo familiar, que serve junto com você. Agora, porém, não há como escapar. Uma vez que você e eu fomos colocados dentro dessa forma, não tem mais como escapar. Uma vez que fomos colocados ali, agora nós vamos ser edificados necessariamente. Aprecio muito essa ilustração, porque retrata bem o que está acontecendo conosco na igreja, em nossa cidade e na obra do Senhor. E uma coisa que acontece, um processo químico, uma reação química que acontece durante essa produção do concreto, é um aquecimento, superaquecimento. Então, um calor intenso, esses materiais ali, essa reação. E aí também espiritualmente, você está junto com os irmãos, às vezes ocorre um calor intenso e a gente quer fugir, quer escapar. Se nós escaparmos, nós vamos colocar tudo a perder. Não podemos fugir, temos que nos submeter. E ali, os engenheiros recomendam, durante esse processo de cura do concreto armado, eles aconselham a colocar um pouquinho de água, vai colocando um pouquinho de água para ajudar nesse processo de cura até chegar na sua resistência final. Por falar em resistência final, aí no domingo nós temos resistência final. Após o concreto chegar ao grau de resistência ótimo, o processo leva alguns dias. Até o concreto chegar ao grau de resistência ótimo, o processo leva alguns dias. No primeiro dia, o concreto ainda está mole. No segundo dia, já está menos mole, não pode mexer. Em 7 dias, o concreto alcança 60% de sua resistência final. Aplicando esse princípio à história da igreja, podemos dizer que estamos bem no final do 6º dia.
O 7º dia está chegando. Voltando para o concreto, com 28 dias, a resistência chega a 85%. Essa coluna vai suportar toneladas e toneladas. A areia sozinha não aguenta. A brita sozinha não aguenta. O ferro sozinho não aguenta. Outro detalhe interessante, quando os materiais são colocados juntos na concretagem, no processo de reação química que gera calor, nós, engenheiros civis, mandamos jogar água para esfriar por fora. Esse processo de resfriar, o concreto, chama-se cura. Aplicando a nós, o Senhor nos está curando. Nós que éramos individualistas e egoístas, agora estamos sendo edificados com os irmãos. Assim, depois de concluído o processo, de acordo com os cálculos feitos para determinada finalidade da construção, pode-se colocar carga em cima. Mas não parou por aí o livro, né? Estou terminando aqui o tutorial, mas aí depois tem ali na conclusão desse capítulo, vemos compressão e tração. Às vezes a gente aguenta muita compressão, mas a gente não aguenta tração, não suporta a tração. Por isso que o Senhor nos coloca juntos nesse processo de edificação. Vamos imaginar uma viga comprida. Quando você joga uma carga sobre ela, o que acontece? Ela vai curvar-se. Embora a face de cima seja comprida, a face de baixo é tracionada. Seja comprimida, a face de baixo é tracionada. A pedra tem toda resistência à pressão, mas não aguenta a tração, por isso quebra e cai. Você, como pedra, pode dizer: eu aguento a pressão, eu sou resistente, suporto bem as dificuldades, contudo não aguenta nada de tração. Por isso você precisa de outro irmão que seja aço, pois o aço aguenta a tração. Ó Senhor, aguenta a tração. Na edificação da igreja precisamos cooperar uns com os outros. Eu tenho uma característica, você tem outra. Eu tenho uma virtude, você tem outra. Mas uma vez juntos edificados, as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra nós. A pergunta que fica no final é: estão dispostos a ser edificados? Espero assim ter ajudado um pouco você a respeito do conteúdo do primeiro capítulo do livro que está sendo lançado pela editora Árvore da Vida. Nós esperamos que você adquira o seu exemplar e que você, ao longo dessa semana, leia esse capítulo na forma digital, à medida que nós estamos disponibilizando nos dias da semana, que você vai receber grande ajuda. Deus quer contar com você, líder, irmão, irmã. Deus quer contar com você na obra de edificação da igreja. E o Evangelho de Mateus, aqui no início, no capítulo 16, nós temos uma grande virada. E eu e você precisamos acompanhar essa virada. Não podemos ficar para trás, olhando só o que já aconteceu. Precisamos avançar agora no processo de edificação e, edificados na igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja edificada. Deus abençoe você.